Fala, senhores, é isso aí, é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aí na toada do vídeo do Batman, né? Ahn, Aquela coisa, eventualmente eu não desejei, como diz no vídeo do Batman, se eventualmente foi feita essa comparação, porque eventualmente o Coringa precisa ali da luta contra o Batman, eventualmente, ele precisa do legado que ele deixou com o Batman. Então, como esse legado seria muito importante, nós precisamos ter uma luta épica no final. Eu não preciso de luta épica, eu não preciso de nenhum legado com, eh, com nenhuma outra pessoa. Eu nunca forcei nenhum tipo de luta épica para isso, apenas discordei de informações. Né? O objetivo aqui, eu já falei isso no canal, o objetivo é meramente informativo, eu não preciso de nenhuma luta épica. O meu legado contra o ocultismo é muito importante, meu Deus, é um legado muito importante. E eventualmente, se eu morrer, a luta tem que ser épica. Não, não é uma questão de luta épica, é só uma questão. Eu estou tentando fazer isso não para uma luta épica, ou para mostrar milhões de pessoas que têm que ver isso, de maneira nenhuma. O meu objetivo não é obter nenhuma luta épica. O meu objetivo é informar pessoas e resolver todos os problemas que eu tenho e de todos os temas que eu, de alguma forma, puder me manifestar a respeito, é, transmitissem isso para pessoas. Agora, não porque isso tem que ser uma luta épica que as pessoas têm que ver entre eu e o ocultismo. Não, nesse caso não é verdade. As pessoas precisam ser informadas por meio de alguma luta que eu tenho em relação a informações falsas que o ocultismo de alguma forma possa vir a levar. Não só o ocultismo, né? Inclusive informações que não precisariam ser manifestadas, né? Porque as pessoas não precisariam desse tipo de maldade para se motivar, eu acredito. Ou pelo menos elas têm que acreditar que elas têm uma outra alternativa, que é justamente o que eu acreditei. Eu vim no Evangelho por causa disso, embora eu não soubesse do ocultismo. Mas eu não gostava de provocações argumentativas e vim para tentar me libertar disso. É, primeiro, não precisaria desse legado específico. Se de qualquer forma houve legado, não é por causa da questão de milhões de pessoas, porque eu preciso ser mostrado. Não, eu preciso que as pessoas saibam que se houve esse tipo de legado, as pessoas só têm que saber quais são as informações falsas e quais são as informações verdadeiras. Não precisa de luta épica. O debate, aliás, essa luta épica poderia ser um debate totalmente manso. Para mim não tem problema nenhum. Não vejo essa questão de legado. Se eu tive algum legado com o ocultismo, ele pode ser resolvido, eu acredito, de uma maneira mansa, de uma maneira afável e tranquila, apenas em havendo divergência de informações, sem necessariamente haver uma luta épica, como diz o Batman ou como diz o próprio Coringa, né? Então não é o meu objetivo. O Batman dizendo que no sentido que ele não se importa. Mas ele não se importa, mas é o que ele quer causar. É uma contradição. Ele diz que ele não se importa, mas ele quer causar na vida do Coringa. Ou ele mentiu. Né? Ou seja, talvez ele mesmo, no final, quer deixar o legado. Né? Quer fingir que não gosta do legado. O Batman finge que não gosta do legado, mas ele quer que a outra pessoa busque o legado que ele, no final, objetiva também. Eu não. Eu só estou discordando de informações. Não precisa de luta épica, não precisa de escândalo, não precisa de nada disso. Justamente, eu só estou aqui para resolver problemas. Inclusive, um argumento que eu também vi numa thumb do Pondé, né? De que, eventualmente, as questões de antigamente, hoje não necessariamente os argumentos de antigamente funcionam, ou, de repente, os argumentos de hoje não funcionariam para questões de antigamente. Eu vi na thumb, não sei se foi o Pondé que fez esse comentário desse jeito. De qualquer forma, não. Eu posso pegar, na verdade, um argumento bíblico que eventualmente resolveria, sanaria um problema atual, desde que o argumento bíblico encaixasse no problema atual específico, inclusive sendo o mesmo objetivo. Né? Aqui tem um problema, mas a fonte desse problema, sei lá, seja, vamos por falta de dinheiro. Tem um argumento bíblico aqui que resolve essa questão, com a mesma valoração, com o mesmo objetivo. Porque às vezes você tem o mesmo problema, mas ele tem uma outra fonte. De repente, mas a Bíblia não fala sobre isso, ou fala, mas aí seria outro, a Bíblia a princípio teria outro argumento para isso. Mas se nós temos um problema social específico, e esse problema decorre de uma fonte, e a Bíblia já tem um argumento para sanar esse problema, por que eu não vou falar? Não, mas é um problema de antigamente, não, é o mesmo valor. Só está sendo repetido com uma forma diferente. Então a forma, na verdade, não altera a natureza ou a essência do problema, Pondé. Se foi você que falou isso, não sei se foi o Pondé que falou isso. Então, na verdade, não faz sentido, porque tem um problema. O problema aqui é a fonte de dinheiro, a falta de dinheiro. Mas peraí, a Bíblia já tem um argumento para criticar esse problema ou para resolvê-lo. Mas por que eu não vou usar? Se o mesmo problema, com roupagens diferentes, porque a história é historicamente diferente, numa outra sociedade, mas o mesmo problema já foi biblicamente enfrentado e a solução já está lá. Por que eu não vou copiar o argumento para resolver aqui? Não, porque nós vamos dimensionar. Nós podemos fazer fusão de horizontes. Não há pecado nenhum nisso. Não há erro nenhum.
desde que a valoração seja igual. Porque às vezes eu também tenho o mesmo problema, um problema social, mas com uma fonte, a fonte do problema é outra. Ah, tem um problema específico, que o problema não é falta de dinheiro, que seja, o problema é, sei lá, qualquer outro tipo de ódio cultural entre um povo e outro. Aí, de repente, a Bíblia vai ter que resolver a mesma situação com outro argumento. Embora o resultado do problema seja igual a um problema decorrente de falta de dinheiro. O problema de falta de dinheiro gera um sintoma social. Aí o problema de violência cultural gera o mesmo sintoma social. Aí a Bíblia vai ter que ter dois argumentos diferentes para poder resolver as duas questões. Tudo bem. Mas se é o mesmo problema, uma falta de dinheiro gera um sintoma social, mas a Bíblia já resolve isso, por que eu não vou citar o argumento? Não tem porquê, não tem porquê. Até porque a Bíblia se propõe a pessoa. Não é porque eventualmente ela tem argumentos temporais que não necessariamente boa parte desses argumentos, desses argumentos espirituais, não serão aplicados em questões eventualmente de outra temporalidade. A palavra é viva e eficaz. Porque nós acreditamos realmente que a Bíblia tem a solução absoluta para problemas sociais e mesmo individual e espirituais. Nesse sentido, não há por que pegar soluções de problemas antigos e não aplicar, se eventualmente cabível, para que seja uma solução em problemas atuais. Absolutamente não há impeditivo para isso. Até porque são os mesmos problemas, na verdade, muda a roupagem. Às vezes muda a essência. Quando muda a essência, você vai ter que mudar o argumento. Você vai ter que mudar a solução, claro. Quando muda a fonte, você vai ter que mudar a solução, obrigatoriamente. Mesmo que o problema seja igual. Mas aí na fonte você vai verificar quais argumentos são aplicáveis ou não. E pode ser que a Bíblia tenha a solução também. Eu não quero chamar atenção com isso, como eu falei, não quero a luta épica, pelo menos não mais do que o necessário. É só para informar mesmo. Não precisa ser uma luta épica, não. Mas olha que você acha que você vai morrer, por isso você está chamando atenção para a questão da luta épica. Não, eu estou tentando resolver a informação. Não é por causa de nenhum tipo de medo de morte, nem nada disso, nem nada desse tipo. A questão também, se houvesse luta, que no final eu nem iniciei a luta, só estou lutando talvez contra a desinformação que eu acho que é causada. Tá, isso pode ser uma luta contra pessoas, mas é que eles estão errados. Né? Mas eles precisam. Não. Eu mesmo provei aqui que em vários outros momentos da minha vida eu não precisei dessa luta. Né? Que no final eu nem desejaria. E não precisa. E se tivesse a luta, ela não precisa ser épica. Eu não preciso de uma luta épica. Uma luta para defender o meu legado junto ao ocultismo. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nem que houvesse. Mas você está fazendo isso. Não, mas não é a intenção. A minha intenção é só informar mesmo. Eu não penso como Coringa. Acho que há muita coisa ruim. E se houver algum tipo de prejuízo ao próximo, também acho que deva haver repreensão. Até como o Batman, de certa forma, o Batman pensa, mas não além do necessário, porque não há necessidade da aplicação das próprias palavras do Batman, da monstruosidade do Batman, que não há necessidade, é só chegar e fazer, tá ligado? Não precisa. Não, vamos aqui. Aliás, uma outra contradição do caso do Batman e do Coringa é que ali o Batman ele pegou e fez ali uma discussão e toda a cena, né? Forjou ali a doença do Coringa, mas é que tá. Ele tava um erro, porque depois ele ainda iniciou o debate e depois ele pega uma corrente e meio tenta, durante um pouco de tempo, sufocar o Coringa. Como se isso de alguma forma fosse pressionar o Coringa. Não, porque na verdade o Coringa, em relação à confissão dos assassinatos, ele já ia fazer pela própria doença. Ele já ia confessar, ele não confessou, porque o Coringa achava que estava doente. Mas ele perdeu o foco, não é que ele perdeu o foco, ele achou que ele estava doente. Só que o Coringa ali foi um pouco diferente. Porque no caso do Coringa, as outras pressões que o Batman causou, que foi a pressão argumentativa e a pressão de quando eles meio fizeram ali uma luta física, também ensinada pelo Batman, e o Batman acabou usando uma corrente para meio tentar sufocar o Coringa fingidamente, né? Na verdade ele não ia sufocar o Coringa. Só que não faz sentido, porque esses dois últimos itens, que foi o debate argumentativo e essa luta física, até com a questão do sufocamento do Coringa, mas o Coringa já ia admitir antes que ele tinha assassinado os caras. Por causa da questão da doença. Apenas a questão da doença bastaria, no caso, para que o Coringa admitisse o assassinato dos policiais. Né? Já não precisava. Né? Ou seja, por isso que eu falo, a monstruosidade do Batman não é necessária. Não é necessário. Ali foi só uma questão ou outra. Só acho que eventualmente o diabo, por exemplo, eu acredito que o diabo eventualmente ele tem um ponto. Se, e somente se,
ele eventualmente, na minha opinião, ele dera às pessoas exatamente o que elas querem, exatamente o que elas desejam. E aí, eventualmente, talvez o diabo, eu acredito, ele vai tentar criar algumas necessidades ou fazer as pessoas acreditarem que precisam de algumas coisas. Mas não é só isso, né? Mas aí você tem que verificar a que ponto realmente o diabo vai conseguir relativizar algumas coisas que as pessoas eventualmente poderiam conseguir, né? Ou que as pessoas acham que poderiam conseguir, ou que eventualmente o diabo poderia dar. Se fosse questão de relativização temporal e não necessariamente, não eventualmente as pessoas refazendo algumas coisas nas suas vidas sem precisar de arrependimento, sem precisar de perdão, sem precisar eventualmente perdoar os demais, e elas conseguirem consertar coisas na sua vida eventualmente com retorno temporal. E isso é eventualmente o que as pessoas desejariam. Se eventualmente, não que eu sugira isso, mas se Satanás conseguir, vamos dizer, sugerir ou conferir isso às pessoas, para mim seria uma grande coisa e seria uma baita de uma tentação. Então, essa discussão é importante. Pô, peraí, se Satanás consegue eventualmente dar para as pessoas o que elas querem, você, entre aspas, venderia a sua alma? É uma questão importante. É uma questão importante. Tem um ponto, se somente você der às pessoas o que elas querem. Entre várias outras coisas. Não estou falando só aqui de relativização temporal. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que eventualmente a pessoa deseja. E eventualmente até se Satanás conseguir fazer isso sem prejuízo para ninguém. Aí, nossa, aí acho que é uma tentação muito grave para muitas pessoas. Em fato, ao contrário do que diz Batman sobre o Coringa, de que este não tem questão, não, na verdade o Coringa tem o objetivo independente de Batman, que para mim seria a questão da anarquia. Né? Eu acho que ele não precisa ficar provando a questão dele contra o Batman, ele pode tentar aplicar a questão dele, não necessariamente contra o Batman, e já seria um argumento, e na cabeça dele já seria uma luta contra o mal. Ele não precisaria lutar contra o Batman para lutar contra o mal que seria o Estado, vamos dizer assim, ou qualquer tipo de outra caracterização do sistema, seja ele um sistema econômico, seja ele algum sistema social, mesmo que não seja só o Estado, ou de repente num lugar específico não tem Estado, mas lutar contra a ordem em si. E aí o argumento do Coringa no sentido que o Coringa não precisa da ordem de lutar contra a ordem. Porque, vamos dizer assim, ele não precisa de uma ordem específica, ele não precisa do Batman, que seria a representação de uma ordem, para que o Coringa lute contra a ordem, porque ele já está fazendo isso com Batman ou sem Batman, porque ele já sugeriria a questão da anarquia. É isso que eu quero dizer, né? O Coringa não precisa da ordem para lutar contra a ordem. Não há necessidade. Aí ele precisa do Batman? Não. Até porque talvez ele teria resolvido a questão dele. Ele teria já respondido. Né? Não haveria necessidade do Batman. Agora, aí você tem que analisar se o Coringa está certo ou errado. Qual seria o resultado da anarquia do Coringa? Seriam resultados muito ruins? Tá. Mas em relação à questão em si, tanto quanto o Charada e Eva Venenosa têm suas questões e não precisam do Batman, o Coringa também não. O Coringa também não. Aí é uma questão se a anarquia é boa ou não. E se Coringa só acha a anarquia boa, no final o Batman não ajuda o Coringa, pelo contrário. Porque então o Batman estaria defendendo o contrário da anarquia. Né? Ah, mas é por Coringa sempre ter o objetivo. Mas então está atrapalhando. Porque então o Coringa já teria como sanar o seu objetivo e a sua questão. Ah, mas então ele nunca teria outra questão. Não se sabe, porque justamente se o Coringa deixa de lutar contra o seu mal interno, que seria, na visão do Coringa, o mal é a ordem. Então ele precisa achar que o Batman é o mal. Calma. Então se ele supera e consegue aplicar a anarquia, o Coringa acharia outro objetivo para lutar na vida, tá ligado? Ele não precisa do Batman para renovar o objetivo. Não há necessidade disso.